Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor na manhã deste domingo, primeiro domingo do mês de junho, na casa de Deus, com o povo de Deus, adorando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Vamos estar dando início a este culto, cantando hino 5 do cantor cristão. Onipotente Rei, a que presente no teu poder, em teu excelso amor, inspira-nos louvor. Queremos ser, Senhor, engrandecer o poderoso Deus, nos ouve lá dos céus a petição. Vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se semear no coração. Vem todo da redenção, no templo vem entrar, as obras completar, das manchas vem limpar o coração. O grande trino Deus, sim, te adoramos nós, e só a ti santificar-nos-ás, ao céu nos levarás, a glória nos darás contigo aí. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar neste momento. Ô Pai querido, eu quero te agradecer por estar com vida e vivo, estar na tua casa por decisão própria, não por obrigação, mas por prazer, por estar diante do Todo-Poderoso, na casa do Senhor, com aqueles que o Senhor comprou com o sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Nós te somos muito gratos e por isso amamos pertencer ao Senhor e estar com o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Te louvamos, adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor seja derramada sobre nós nesta manhã na tua casa abundantemente. E também sobre todos aqueles que de uma forma ou de outra estarão em contato com este culto, com este momento riquíssimo em as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. E no número 116.
terrestre, ouve com favor, em poder e graças de teu amor. Nos acendemos e vamos à sequência da nossa série de mensagens com o tema Só o Senhor é Deus. Em sua sexta edição, os irmãos estiveram cantando aí conosco há instantes, e creio que o fizeram com sinceridade e devoção, louvando a Deus presente aqui. Antes que aqui chegássemos, ele aqui já se encontrava. E nós viemos com o intuito de adorá-lo na beleza da sua santidade. E o fizemos com espontaneidade, com amor, e isso muito nos enriquece, porque Deus em nós nos melhora, nos potencializa em tudo, em todas as áreas físicas, emocionais e espirituais. Então, vir à casa de Deus para prestarmos culto ao Senhor muito nos abençoa. E isso está impregnado em nosso ser de uma forma muito maravilhosa. Amados de Jesus Cristo, falando sobre só o Senhor é Deus, temos como propósito despertar em os nossos corações o temor e o tremor ao Senhor por aquilo que Ele é. Então, amados de Jesus Cristo, nós estamos falando de um Deus que é eterno. Estamos falando do único Deus eterno. Do único Deus glorioso, majestoso, santo, amoroso, misericordioso, que de eternidade em eternidade é o mesmo Deus. E estamos, amados de Jesus Cristo, falando acerca dos atributos de Deus, que são 3: onisciência, onipotência e onipresença dele. Isso aqui é conceito teológico de um aprendizado puro, de um aprendizado verdadeiro e de um aprendizado santo, porque nós estamos falando acerca daquele que do nada criou todas as coisas. Estamos falando daquele que cuida das coisas do macrocosmos, como também falamos de coisas concernentes ao microcosmos. É o Deus do universo e é o Deus do indivíduo, que na sua individualização tem poder sobre tudo aquilo que faz parte do nosso ser físico, emocional e espiritual. Então, quando nós estamos falando acerca de Deus, é muito importante nós aprendermos quem é Deus, dentro das nossas condições e dentro das nossas limitações, para que você possa estar sabendo de que não há Deus além
deste Deus que estamos falando e que na palavra em João 4:24 é conceituado acerca dele, que diz: Deus é Espírito, e importa que todos os que o adorem em espírito e em verdade. Então, como nós estamos falando acerca dele, falamos acerca da imutabilidade absoluta dele. Deus não muda. Nós, criaturas, criados por suas próprias mãos, nós mudamos. Uma prova disso é de que quando éramos velhas criaturas, que vivíamos na ignorância e no pecado, fruto do pecado, segundo aquilo que o salmista diz: em pecado me concebeu o meu pai e a minha mãe, nós tivemos a oportunidade de, despertados pelo próprio Deus, a darmos atenção a Ele, ao ouvirmos a voz dEle e não endurecemos o nosso coração, cremos nele. E por termos crido nele, recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Deus que se fez carne e habitou entre nós e morreu no nosso lugar por nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e depois de 42 dias subiu aos céus. Então nós cremos e nascemos de novo. Somos nova criatura. E a base de Jesus Cristo, dentro da dinâmica eclesiológica, há muitas questões tratadas acerca dos mais de 37 mil versículos que tem na Bíblia, que são de multiversos temas, e que procuramos estudá-los cristocentricamente, biblicamente, e trazer mensagens não repetitivas, mas coisas reais da palavra de Deus, para que possamos ter aberto os nossos olhos, as escamas dos nossos olhos caídas, e o nosso entendimento ser aberto para entendermos até a nossa capacidade intelectiva, racional, de conhecermos a Deus como Ele é. Então, o que trataremos nesta noite, dentro desta temática, é: Deus não muda. Diferente de nós, criaturas dele. Às vezes eu ouvia acerca da minha personalidade, da minha mãe, que me dizia: Sérgio, você muda como o vento. Uma hora você diz uma coisa, passa um tempo, você já está dizendo outra, e aquilo não me ofendia, porque de fato era aquilo que eu era, é aquilo que eu sou. Nós mudamos mais do que as estações e o tempo. É natureza humana, mas Deus é diferente. Deus, ele não muda. Então, ele é o Deus de todo poder, de toda glória e de toda a majestade. Nós falamos no domingo passado sobre similaridade, mas hoje nós estamos falando acerca de imutabilidade. Isso é importante para a igreja, porque trata acerca do poder de Deus e dos planos de Deus para a humanidade. Ele é conhecido como El Shaddai, E-L-S-H-A-D mudo D-A-Y. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que não perde o seu poder, que não perde a sua glória, que não perde a sua majestade, que não perde
a sua santidade. Não muda nunca. É um Deus fácil de ser conhecido, de ser entendido, de ser crido e obedecido. Então, amados de Jesus Cristo, o nosso texto áureo desta série de mensagens, Só o Senhor é Deus, está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Esse é o texto bíblico que se originou esta série de mensagens que estamos trabalhando acerca do Deus único, santo, verdadeiro, poderoso, eterno, misericordioso, amoroso e galardoador. Está escrito: a ti te foi mostrado para que soubesseis que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Amados, essa é a máxima daquilo que é real. Não há Deus além do nosso Deus. Ele é o único que deve ser adorado. Ele é o único a quem nós devemos prestar culto, termos fé, termos devoção, obedecermos, amarmos, servirmos e testemunhar acerca daquele que nos amou primeiro. Amados de Jesus Cristo, nós vamos falar dessa imutabilidade que é a qualidade santíssima de mudança ou de mudar, que está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Aqui, no meu monitor, em uma versão da Sociedade Bíblica, e eu vou estar lendo nela. Então, ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amados de Jesus Cristo, esta maneira de se dizer não está dizendo que era uma voz numerosa. É como se fosse. É assim como lá em Atos 2, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos assentados e aí veio do céu um som, como que de um vento, e encheu toda a casa, e foram vistas, repousando sobre cada um, uma língua como que de fogo. Então, é algo que está falando acerca de alguma coisa que lembra outra coisa e que não dá para se definir. É pela grandeza do fato, pela grandeza do acontecimento. João, o discípulo do amor, está ali tentando trazer para a linguagem humana, na grandeza daquilo que ele está ouvindo, para trazer a compreensão humana da grandeza do poder, da glória, da majestade daquele que é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, amados de Jesus Cristo, aleluia, o Senhor reina, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então,
dentro desta premissa, amados de Jesus Cristo, nós vamos estar falando acerca de 3 questões que falam sobre perspectivas da onipotência de Deus. Coisas que se pode distinguir em 2 pontos. São os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. E dentro dos que são comunicáveis, desse poder absoluto de Deus e ilimitado, está a fonte de toda a sabedoria. E aqui daria para trazer versículos bíblicos comprovando acerca da sabedoria de Deus, acerca do conhecimento de Deus, acima da veracidade, que é verdade de Deus, acerca do amor de Deus, acerca da bondade de Deus, acerca da justiça de Deus, acerca da misericórdia de Deus e acerca da santidade de Deus. Estes são alguns dos comunicáveis. E amados de Jesus Cristo, tem também os atributos incomunicáveis de Deus, que são a sua transcendência existencial, que são tudo aquilo que nós não temos, que é a ansiedade de querermos fazer alguma coisa e não saber o que deve ser feito, e a gente entra em condição até de problemas de diastólica e siastólica, ou siastólica e diastólica, que mexe até com o emocional, e o emocional mexe com a nossa pressão arterial, a sua eternidade, a sua imutabilidade, a sua infinitude de presença e de conhecimento, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência, poder e unidade, onipotência e sabedoria, unicidade, que é a unidade de existência, a simplicidade, que a onipresença é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Amados de Jesus Cristo, 3 atributos que nós não podemos esquecer, que se não conhecemos, porque não frequentamos nenhuma escola teológica com fins específicos para o ministério da palavra de Deus, mas que deve cair no conhecimento de todo crente. Todo crente precisa saber quem é Deus e os seus atributos visíveis, que são comunicáveis, e os incomunicáveis. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa estudar a palavra. Nós não temos nenhuma pretensão, e nunca tivemos e nunca teremos, de querer sobressair sobre, porque Ele é que deve ser visto. Nós devemos compartilhar às pessoas a glória de Deus. O poder, a graça, a bondade e a misericórdia é de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Mas nós devemos conhecer a Deus. Isso é muito importante para nós, porque é só o Senhor que nós devemos adorar. E nós precisamos saber quem estamos adorando e por que estamos adorando. Amados de Jesus Cristo, nessa imutabilidade de Deus, são 3 pontos que destacamos. O primeiro é na criação. E lá na criação, começamos pelo Gênesis, capítulo 1, versículo 1.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amados de Jesus Cristo, nunca nos esqueçamos do caos. Não existia nada. Não se tinha nada. E tudo que foi feito por ele. Nós que fazemos as coisas, fazemos porque vemos, e quando vemos, pensamos, e criamos maneiras e formas para facilitar a nossa operacionalidade, o nosso trabalho, e aí vem aquela questão que não é inventar, é copiar e multiplicar aquilo que se copiou. Então eu vejo aquele vaso, eu crio um similar àquele vaso de uma outra matéria. Mas, amados de Jesus Cristo, não existia nada. Então, isso aqui é aquilo que nós falamos anteriormente acerca do macrocosmos, de tudo que existe no mundo visível e de tudo que existe no mundo invisível. Foi criado por Deus. Mas o texto que nós vamos ler, ele nos dá a compreensão do microcosmos. Havia um casal de um homem que ouviu Deus e saiu da sua terra e que saiu do meio da sua parentela e foi para um lugar desconhecido, porque porque o Todo-Poderoso havia criado os céus e a terra e tudo que nela há. Mas ele obedeceu, porque ele creu em Deus. E Deus havia prometido a ele uma numerosa descendência. Mas a sua mulher era estéril. E ele crê em Deus e obedece a Deus, e mesmo o tempo passando, ele continua crendo em Deus, ele continua obedecendo a Deus e esperando em Deus. Envelheceram. Ambos envelheceram. No percurso, não por vontade dele, mas da sua esposa, por não ter uma compreensão intelectual e emocional, e a ansiedade tomou conta dela, que ela tentou ajudar a Deus. Se você tem no seu coração a intenção de ajudar a Deus, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não precisa da sua ajuda. A única coisa que você deve fazer é ser obediente a Ele, fazer o que Ele te pede. Não por... estou fazendo para ajudar a Deus. Não, Deus não precisa de você. Você precisa ser ajudado por Deus, porque fazendo para Deus, quem recebe ajuda é você. Quem é abençoado é você. Dá para entender? E o que você fizer, não faça para homem. Faça para Deus. Porque o homem pouca retribuição pode dar. Às vezes nem muito obrigado dá. E quantas coisas que nós fazemos que não recebemos muito obrigado. E até bom isso, porque a gente não está fazendo pela gente, a gente está fazendo parte. Então não espere nada de ninguém. Faça por gratidão, por aquilo que já foi feito por você. Amados de Jesus Cristo, na criação, que é o primeiro ponto que vamos estar tratando na manhã desse dia, e que nós vamos aprender acerca do poder de Deus em diferentes pontos práticos. Na criação, Gênesis 18:14. Gênesis 18:14, que está escrito: Gênesis 18:14. Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil, daqui a um
ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Essa é aquela passagem dos 3 anjos que vêm aos carvalhais de Mamre, onde Abraão está sentado, já de idade avançada, com 99 anos, e a sua mulher com 89 anos. Já não havia mais possibilidade nenhuma de ele e ela multiplicar a sua espécie, para que a promessa de Deus fosse feita. Não havia condição física, não havia condição emocional, não havia ciência que pudesse fazer isso, mas Deus não esquece da sua promessa, ainda que o tempo passe. Aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. Pode repetir? Aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. Eu não ouvi. Aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, espere pacientemente pelo Senhor. Não te precipites. Ainda você verá a glória de Deus. Fique em paz. Guarda no teu coração. Se é promessa do Deus vivo, todo-poderoso, espere, assim como o salmista esperou pacientemente pelo Senhor. Aqui, esta palavra é dada a Sara, que está na casa ou na tenda, com a porta contrária àquilo que estava sendo falado com aquele senhor sentado. E ela ouve. E tem umas mulheres que têm ouvido muito aguçado, né? O homem já é mais leso nisso, mas a mulherada tem um ouvido que, meu Deus do céu, assunto. E ela deu risada. Por que esse rio Sara? O amado Jesus Cristo, Deus visitou ali Abraão, Sara de costas. O que mal Sara ou Sarai sabia é de que Deus estava visitando o seu interior, no seu organismo, um útero envelhecido, disforme. Vamos usar aqui uma palavra forte, morto, seus ovários ressequidos, as suas regras há muito não acontecendo mais, porque na ovulação mensal do seu ciclo menstrual, há muitos e muitos anos daquele útero infértil, que já era morto por natureza para dar à luz, para gestar, é um microcosmo. E Deus foi lá e colocou a mão, porque tinha uma promessa que daquele útero sairia aquele que lhe fora prometido para ser pai de uma grande nação. Então, amados de Jesus Cristo, o anjo, e esse é aquele que não vai para Sodoma e Gomorra, porque dali saem e vão retirar Ló de Sodoma e de Gomorra. Aqui é Jesus Cristo
Criador supremo de todas as coisas, que está lá em João, capítulo 1, versículo 1, ele veio trazer e dizer, eu volto daqui a 1 ano. Mas a gestação é 9 meses. Então, demorou ainda 3 meses para Sarai conceber, para depois dar à luz. Então, amados de Jesus Cristo, como não há coisas impossíveis para Deus, Deus criou o universo do nada, apenas com o poder da sua palavra. Gênesis 1, de 1 a 3. Vamos lá, Alex. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus não precisa de esforço físico. Ontem aqui para fazer algumas pequenas tarefas, a pessoa que subiu a escada começou a tremer as pernas. 34 anos na água. Começou a tremer as pernas simplesmente para subir a escada e mexer em um botão de uma das caixas ativas, à minha esquerda, à sua direita, a minha direita e a sua esquerda, com muita dificuldade. E sentou depois que fez isso. Um esforço físico que chegou a tremer as pernas para mexer em um botão. Um botão que estava no máximo e tínhamos problemas para regularmos a sonoridade dentro da igreja. Mas Deus criou todas essas coisas sem nenhum esforço físico. E também não tinha nenhuma matéria-prima. Mas com o poder da sua palavra criou todas as coisas e elas existem até hoje. Esse é o poder que Deus tem. Amados de Jesus Cristo, criação a partir do nada significa bará, que no latim é nihilo. Do nada. Quem é que tem o poder de do nada fazer alguma coisa? E ele está lá nos milagres, está fazendo multiplicações daquilo que já existia. E é do macro para o micro. Ele vai de lá para cá de uma naturalidade tremenda, que faz parte da sua natureza, que faz parte do seu poder, que faz parte da sua essência. Ele tem o poder. Do nada, do micro, ele fez o homem, do pó da terra. Ele criou a terra e da terra ele criou o homem. Do macro para o micro. Está dando para entender? É teologia pura que está sendo passada para o leigo. E qual é a importância disso? É para que você conheça a Deus e tema a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amados de Jesus Cristo, nenhum ser humano qualquer ou qualquer outra criatura pode realizar o bará. Viaja. Não. Só Deus tem esse poder. Esse bará indica a produção de algo novíssimo, sem uso de materiais pré-existentes. Isso aqui, lá no latim, que é creatio, que é criação a partir do nada, e está em Jeremias, capítulo 32, versículo 17.
que vai ter a mesma resposta. E aqui, amados de Jesus Cristo, tem algumas coisas aqui que eu, revendo e estudando, eu vi coisas absurdas acontecendo aqui, e já li e buguei. Porque Deus está falando para um homem, embora sendo profeta, para ele juntar todas as economias que tinha em um tempo de invasão, de até perca de identidade nacional, para ele pegar as suas economias para comprar um terreno de um parente próximo para se cumprir o que está lá em Levítico acerca da remissão, de comprar um terreno de uma terra ocupada de um povo que estava sendo levado para o cativeiro e que depois iria ser levado contra a sua própria vontade para o Egito, e que não moraria lá e que não habitaria lá, para gastar todas as suas economias em comprar a terra de um parente que nem ia gastar o seu dinheiro porque ia para o cativeiro babilônico. Olha só o que está escrito aí. Ah, Senhor Deus, eis que fizestes o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Esse personagem é o profeta Jeremias. E ele está orando a Deus, e ele menciona o poder de Deus na criação. Ele conhece a Deus. E sabe que Deus é o Deus do impossível. Aqui é uma declaração profética que, lido sem a devida atenção, e sem a paciência, e sem a meditação, e sem o estudo, você não entende nada. Como que alguém ora reconhecendo a soberania de Deus e o poder de Deus de correlacionar essas questões a Gênesis capítulo 1, de 1 a 3, no Bará, no poder de criar do nada, e naquela palavra do anjo dizendo àqueles incrédulos que naquela situação, naquela condição em que se encontravam, e na idade que tinham, e na sua conscientização da impossibilidade, o anjo fala para ele: acaso a coisa impossível para o nosso Deus? E aqui agora é uma outra realidade, uma outra situação, é uma outra circunstância. Comprar uma terra, obedecer a Deus através da lei. Porque aquele que era o parente mais próximo de alguém que tivesse dinheiro e entrasse em uma situação social, financeira, perigosa da sua própria subsistência, teria que procurar um parente próximo que tivesse dinheiro para que comprasse a sua terra, para que a sua terra ela ficasse, perpetuasse para a sua tribo, perpetuasse para o seu povo, para a sua geração de futura, de um lugar que o cativeiro estava sendo feito para que eles ficassem 70 anos longe. E Jeremias jamais voltaria para aquele lugar. Mas Deus estava falando ali que o povo voltaria para a sua terra e teria o lugar que era seu, porque foi dado por direito de palavra, de lei, de obediência. Às vezes, amados de Jesus Cristo, nós não sabemos que fazemos as coisas, mas obedecemos a Deus para fazer as coisas que Deus tem para cada um de nós. Não sei porque está fazendo isso lá na velhice.
não tem mais força para fazer isso, não tem mais força para fazer aquilo, não tem mais como fazer aquilo outro. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Podia passear, podia gastar, podia comprar um carro novo, podia. Remissão. Deixar o direito para aquele que não tem. O amados de Jesus Cristo, a mesma resposta de Deus dada a Abrão e Sarai é o que Deus está falando para Jeremias. Nada é demasiadamente difícil para eles. Jerusalém está cercada pelo exército babilônico. O rei está prestes a destruir a cidade e levar o povo ao cativeiro. Jeremias está preso no pátio da guarda. Deus ordena que Jeremias compre casas, porque está em um momento de grande crise, mas é que o povo vai voltar lá. Jeremias 32, 7. Jeremias 32, 7. Eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote. Segura aí, Alex. Anatote já está tomada pelos babilônios. Já não se tem mais o direito de posse daquilo que pertence. Mas Deus vai até Jeremias, na sua onipresença, que está em Anatote e está lá no pátio. Está em todos os lugares. Deus está aqui. Mas ele não se fragmenta. Deus, ele está em todos os lugares. E fala com Jeremias. Virá o filho do seu tio, portanto, o seu primo. Pois a ti quem pertence o direito de resgate. Você está preso? Você não vai morar lá? A nação está indo para o cativeiro. Jerusalém está sitiada. Está tudo tomado. Mas você vai comprar, você vai atender o seu primo. E não importa o que ele vai fazer com o dinheiro, se vai gastar ou não, se vai servir ou não. Você vai comprar. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Comprar. Porque você é aquele que pode atendê-lo. Amado Jesus Cristo, há coisas que não tem como não fazer. Tem que ser feito. Porque nós, homens, não sabemos nada daqui a alguns instantes. Mas o Deus onisciente, que é onipotente, tem todo o poder, é o mesmo Deus lá no futuro e sabe de todas as coisas que vão acontecer. Então, amados de Jesus Cristo, isso está lá em Levítico, capítulo 25, versículo 25, que é a remissão, que é o direito. Levítico. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Esse é o direito de resgate de um remidor parente próximo, consanguíneo.
Está na lei de Deus. Quer entender mais? Estude o direito de resgate de um remidor. O que isso tem a ver? Se não tivesse a ver, Deus não viria até Jeremias preso, amarrado, no poço, e Jeremias dizendo a Deus por reconhecimento da soberania dele. Porque para o Senhor não tem nada impossível. Então, eu confio no Senhor e obedeço e faço. Amados de Jesus Cristo, a cidade sendo destruída para manter a herança da família Jeremias, era o parente mais próximo de Ananeel, e no futuro o povo voltaria a comprar e vender casas e campos em Judá. Deus ordena a Jeremias investir suas economias em terras devastadas pelo inimigo. Deus estava exigindo de Jeremias um ato de fé. Era uma profecia em ação, não era um investimento perdido. Com Deus não tem investimento perdido. Não gaste somente consigo mesmo e só com os seus planos e com os seus sonhos. Nós temos família. Campos voltarão a ser comprados nesta terra. Jeremias, capítulo 32, versículo 15. Sempre há um depois no conhecimento de Deus. Eu trabalhei a vida inteira. E vou deixar alguma coisa para meus filhos. Se eles quiserem, eles que trabalhem, que eles comprem. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Quem está dizendo? É o Deus onisciente. É o Deus do amanhã. É o Deus do agora. É o Deus de ontem. E é o Deus do sempre e eternamente. É esse Deus que servimos. O Deus que conhece o amanhã. Mesmo que não haja amanhã nas nossas vidas. Nós plantamos para as nossas gerações futuras. Se você não se preocupa em deixar nada para os seus filhos, porque eles não merecem, você não seria salvo, porque nós não merecíamos e a graça nos alcançou. Mesmo que ele vai ficar sem trabalhar e sem fazer nada, pode ser que algum filho dos filhos venha fazer alguma coisa. A promessa de Deus é maravilhosa. Não gaste só para você. Invista nas suas gerações futuras. Principalmente ensinando o caminho em que ela deve andar, que é na palavra. Os amados de Jesus Cristo, depois de Jeremias assinar o contrato, ele ora dizendo, 32, 17, que é do assunto que nós estamos tratando. Ah, Senhor Deus! Eis que fizestes o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Amados de Jesus Cristo, onipotência do ato poderoso do grande El Shaddai, a destruição dos babilônicos não seria o fim definitivo de Judá. Deus vincula a existência de Israel à própria existência do universo. Todos os que querem exterminar os judeus, despatriá-los, aniquilá-los. Quero vos dizer uma coisa: vocês estão perdendo tempo
Vocês estão perdendo dinheiro, vocês estão perdendo bênçãos, porque Israel é eterno. Jeremias 31, 35 e 36. Jeremias 31, 35 e 36. Olha, Deus falando, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente. Assim diz o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que dá sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as ondas. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim. Prosperam aqueles que oram pela paz de Israel, que reconhecem a soberania de Deus e a vontade de Deus. Amados de Jesus Cristo, são questões que nós precisamos entender. Israel só deixará de ser nação se o sol, a lua e as estrelas deixarem de existir. Há uma aliança perpétua e eterna em um homem que creu em Deus, obedeceu a Deus, gastou a sua vida servindo a Deus, demarcando territórios, que está em Gênesis, capítulo 17, 7 e 8, a aliança e a possessão perpétua. Deus deu ao pai da fé. E não se acaba. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua de um homem falível, que já morreu, mas que nós estamos falando acerca da fé de Abraão aqui, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Todo o lugar demarcado por Abraão, pode o Irã se levantar, pode o Iraque se levantar, pode o mundo árabe se levantar, pode todo mundo se levantar, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, o Brasil, todos podem se levantar, pode se levantar terroristas, pode se colocar drones, pode se colocar mísseis hipersônicos. Israel nunca será destruída. Eu creio no que fez a promessa. Acaso a coisa é impossível para o nosso Deus? Disse o anjo, disse Jeremias, e tem mais um personagem da palavra de Deus que vai estar falando aqui, amados de Jesus Cristo. Em segundo lugar, na mensagem que estamos trazendo hoje aqui, que é os planos de Deus, lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. Jó, falando a mesma coisa. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O poder de Deus, amados, do Todo-Poderoso, do El Shaddai, é total e vai além da criação física. Em Gênesis 1:3, Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz. E vai a Gênesis 18:14. Gênesis 18:14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho.
de milagres biológicos. Deus trata do controle do tempo, do controle da história, dos propósitos divinos, e já reconhece os planos e os propósitos de Deus. É uma força irresistível. Isaías 43:13b diz: agindo eu, vivo, quem impedirá? Jó reconhece. Antes, disse ele em Jó, capítulo 42, versículo 5. Jó 42:5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço, porque os meus olhos te veem. E eu faço um apelo a você na manhã deste dia, você que me assista, assim como Jó. Enxergue, conheça a Deus. Não só de ouvir falar, examine as Escrituras, aprenda de Deus, da palavra de Deus, ainda que as pessoas digam que não há Deus. Está escrito, disse o louco no seu coração, não há Deus. Ah, amados de Jesus Cristo, há estas questões. Antes eu te conhecia, da teoria para a prática. Não se pode conhecer a Deus teoricamente, pura e simplesmente. Tenha você o encontro com Deus. Não para sair daqui, para ir para um sítio, para um lugar, para lá se ter um processo pré-estabelecido por organizações religiosas. Mas você entra no seu quarto, fecha a tua porta atrás de si, e o Senhor que te ouve em secreto te responderá. Conheça a Deus! A grandeza, o poder, a majestade, o domínio, o amor e a misericórdia de Deus. Não subestimes o poder e a grandeza de Deus. Um Deus que manda alguém gastar as suas economias para um lugar que nunca pisaria o pé. Mas Deus disse, gasta o seu dinheiro. Cumpra a lei. Faça o que está escrito. Faça o que Deus determina, ainda que não compreendas. Ainda que gastes e não possuas. Ainda que faças com que alguém que você julga que não merece ter. Se Deus mandou, faça. Não importa o que você está pensando. Importa o que Deus está mandando, porque Ele conhece o amanhã, Ele conhece as gerações futuras. Para de ser mesquinho. Eu vou curtir, se quiser que trabalhe. Até 18 anos eu sou responsável. Sabe de nada, inocente. E Deus também, Ele trabalha na salvação do homem. E aqui nós podemos usar o macro do micro, no que se tange ao útero de uma velha, para o que está em gestação da salvação de toda a humanidade. E agora aqui, amados de Jesus Cristo, é numa menina, numa adolescente de 16 anos de idade, que recebe a visita de um anjo, que diz que ela vai ser grávida, que ela vai conceber e dar à luz a um filho. E embora ela não compreenda o que está sendo dito a ela, o que está sendo dito a ela pelo anjo é o que foi dito a Sara, é o que foi dito por Jeremias. Acaso a coisa impossível para nosso Deus? Deus é o Deus do impossível. Você pode dizer isso comigo? Deus é Deus do impossível. Crês tu isso? Não sei a sua situação e não sei a sua condição, mas se você entregar a sua vida ao Senhor e confiar nele, Ele tem coisas para fazer em você e através de você. Creia em Deus. O amado de Jesus Cristo, porque para Deus nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis
em todas as suas promessas. Quando Sara, em idade avançada, duvidou que teria um filho, Deus perguntou: haveria coisa impossível para mim? Agora Maria, aos 16 anos, virgem, pergunta: como poderei dar à luz? O anjo responde com a mesma verdade: acaso haveria coisa impossível para o nosso Deus? Em Jeremias 32:17, ele disse: nada é demasiadamente difícil para ti. O milagre da encarnação. Deus fala, o poder opera, a realidade acontece. Diga aí, igreja: Deus fala, o poder opera, a realidade acontece. Entrega o teu caminho ao Senhor. Creia em Deus. Confia em Deus. Acaso a coisa é impossível para o nosso Deus, ainda que as condições e as circunstâncias e a história mostrem coisa contrária, Deus pode reverter todas as coisas. Quero dizer para você, para esse nosso país, há esperança para o Brasil. Há esperança para os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e está em Deus. Entregue a sua vida a Deus. Entregue a sua família a Deus. Entregue o seu amanhã a Deus. Deus é o Deus do agora. É o Deus do ontem. Mas Deus também é o Deus do depois. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Amados de Jesus Cristo, eis aqui a tua serva. 1:38. 1:38 de Lucas. Que você possa, agora, diante desta mensagem, diante de Deus, dizer: eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Estou aqui, Deus. Sabes que tenho muitas falhas, muitos erros, muitos pecados, muitas limitações, às vezes muitas dúvidas. Mas o que o Senhor Deus tem para realizar em mim, através da minha vida, está aqui o teu servo, porque eu sei que o Senhor é Deus. Dá para entender essas questões? Então, textos como esse, você deve escrever, e ler, e reler, e meditar. Gênesis 18:14, Jeremias 32:17, Lucas 1:37, o que o onipotente El Shaddai tem para a minha vida? O que o onipotente El Shaddai tem para a vida da igreja? O que o onipotente El Shaddai tem para a nação brasileira? O que o onipotente Deus, o El Shaddai, tem para o mundo? O que o onipotente Deus, o El Shaddai, tem para o universo? Oh, amados de Jesus Cristo, não tem como não confiar. Não tem como não crer. E não tem como não ouvir e obedecer os propósitos de Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço no nome de Jesus por ser agraciado pelo Senhor, para ter o Senhor falando ao meu coração, falando à igreja e falando a todo aquele que estará vendo e ouvindo esta mensagem. Porque o Senhor Deus sabe em quem vai chegar, como vai chegar e sabe também o que vai acontecer ao ouvir e guardar e crer e esperar no Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém.